Existe uma cidade no mundo que é simultaneamente o lugar mais sagrado do planeta para 3 religiões diferentes, e um dos lugares mais disputados, divididos e tensionados da história da humanidade. Essa cidade é Jerusalém. Em menos de 1 km², uma área menor do que muitos bairros brasileiros, você encontra o Muro das Lamentações, o local mais sagrado acessível ao judaísmo, o complexo de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, e a Igreja do Santo Sepulcro, considerado o local mais sagrado do cristianismo. 3 religiões, 3 locais sagrados, praticamente no mesmo quarteirão. E olhe para esse mapa da cidade velha de Jerusalém, a área murada onde todos esses locais estão. Você consegue ver claramente 4 divisões: o bairro cristão, o bairro judeu, o bairro muçulmano e o bairro armênio. Como uma cidade tão pequena se tornou a capital espiritual de 3 religiões ao mesmo tempo? E por que ela é tão profundamente dividida? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. A história de Jerusalém como cidade sagrada começa há aproximadamente 3.000 anos, por volta do ano 1000 a.C. Naquele momento, a cidade era habitada pelos Jebuseus, uma tribo cananeia. Mas o rei Davi, líder da tribo de Judá, capturou a cidade e a transformou na capital do Reino Unido de Israel, uma confederação das 12 tribos israelitas. A escolha de Jerusalém não foi por acaso. A cidade tinha 3 vantagens estratégicas únicas. Primeiro, a defesa natural. 3 colinas proeminentes cercavam a cidade: o Monte Moriá, conhecido hoje como Monte do Templo, o Monte das Oliveiras e o Monte Sião. Essas colinas se conectam a vales profundos e rochosos que criavam um sistema de defesa natural extraordinário. Segundo, a água. Embora Jerusalém estivesse em uma região extremamente árida, na base do Vale do Cédron havia a maior nascente de água doce das montanhas, a nascente de Gion, que fornecia água contínua para seus habitantes. Terceiro, a neutralidade política. Jerusalém não pertencia a nenhuma das 12 tribos de Israel, o que a tornava politicamente neutra e ideal como capital de uma confederação. Mas o que realmente transformou Jerusalém em cidade sagrada foi o que o rei Davi fez logo após conquistá-la: trouxe a Arca da Aliança para a cidade. A Arca da Aliança era o objeto mais reverenciado do judaísmo, um baú de madeira coberto de ouro descrito na Bíblia hebraica como contendo as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão e um pote de maná. Mais do que um objeto físico, ela simbolizava a presença de Deus. Ao trazer a arca para Jerusalém, Davi estabeleceu a cidade como centro espiritual e político do povo judeu. Mas o maior passo viria com o filho de Davi, o rei Salomão. Salomão reinou de aproximadamente 970 a 931 a.C. E foi ele quem construiu o primeiro templo, também conhecido como Templo de Salomão. Tecnicamente, foi o próprio Davi quem queria construir o templo, mas segundo a tradição bíblica, Deus o proibiu por ser um homem de guerra. A honra foi passada para Salomão, embora Davi tivesse fornecido todos os recursos, planos detalhados e financiamento para a construção. O primeiro templo foi construído no Monte do Templo, o local onde se diz que Abraão havia se preparado para sacrificar seu filho Isaque. Tornou-se a morada permanente da Arca da Aliança e o centro de toda a adoração israelita. Cada grande festival, como a Páscoa e o Sucô, exigia que os israelitas viajassem a Jerusalém e oferecessem sacrifícios no templo. Era a conquista máxima do reinado de Salomão e solidificou Jerusalém como a cidade mais sagrada da terra para o povo judeu. O primeiro templo foi destruído em 587 a.C. pelo Império Neobabilônico, e grande parte da população foi enviada para o exílio na Babilônia. Mas 70 anos depois, os israelitas puderam retornar e reconstruir o templo, o que ficou conhecido como o Segundo Templo. Séculos depois, em 20 a.C., o rei Herodes o Grande reformou e expandiu o Segundo Templo de forma espetacular, quase dobrando a plataforma sobre a qual ele estava construído. E é exatamente esse detalhe que explica o que existe em Jerusalém hoje. O famoso Muro das Lamentações, o local mais sagrado acessível aos judeus para orar, é o último fragmento restante da plataforma expandida do Segundo Templo, destruído pelos romanos em 70 d.C. Em outras palavras, o que os judeus veneram hoje não é o templo em si, que foi destruído, mas o muro de contenção da plataforma onde ele estava. Agora chegamos ao período que torna Jerusalém sagrada para o cristianismo. Praticamente toda a vida de Jesus aconteceu em Jerusalém ou nas suas proximidades. A última ceia e o primeiro Pentecostes aconteceram no cenáculo do Monte Sião.
Ele foi preso no jardim de Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras. Foi crucificado em um local chamado Gólgota, imediatamente fora dos muros de Jerusalém. E foi em Jerusalém que ocorreram sua ressurreição e ascensão. O segundo templo ainda existia durante a vida de Jesus. Ele pregou lá. Chegou a expulsar os mercadores do templo, um dos episódios mais conhecidos dos evangelhos. Mas o segundo templo foi destruído pelos romanos em 70 d.C., quando o Império Romano finalmente incendiou a cidade após sucessivas revoltas judaicas. Séculos depois, o imperador romano Constantino o Grande se converteu ao cristianismo em 312 d.C., e com ele, o Império Romano gradualmente se tornou cristão. A cidade foi renomeada de volta para Jerusalém. Havia sido chamada de Aelia Capitolina pelos romanos, e em 326 d.C., a Igreja do Santo Sepulcro foi construída. É considerada o local mais sagrado do cristianismo, construída sobre o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, e sobre o túmulo onde se diz que ele foi sepultado. Os cristãos começaram a se instalar ao redor da Igreja do Santo Sepulcro, no canto noroeste da cidade, estabelecendo informalmente o que se tornou o bairro cristão. Sua posição no lado oposto do Monte do Templo criou uma separação natural do espaço sagrado, o antigo centro judeu a leste e o novo centro cristão a oeste. O islamismo surgiu no século VII na Península Arábica, e sua relação com Jerusalém começa com um dos episódios mais sagrados de toda a tradição islâmica. Segundo o Alcorão, o profeta Maomé realizou a Isra e Miraj, a viagem noturna, no ano 621 d.C. Nessa viagem, ele teria sido transportado milagrosamente da grande mesquita de Meca até Al-Aqsa, em Jerusalém, onde liderou outros profetas em oração. De lá, teria ascendido aos céus, encontrado profetas anteriores e, por fim, chegado à presença de Deus, tudo em uma única noite. É essa viagem que torna Jerusalém a terceira cidade mais sagrada do islamismo, atrás apenas de Meca e Medina. Apenas 4 anos após a morte de Maomé, em 632 d.C., o primeiro califado islâmico conquistou Jerusalém, e nas décadas seguintes, o complexo de Al-Aqsa foi construído sobre o Monte do Templo, incluindo a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Aqui está o elemento de tensão que persiste até hoje. O Monte do Templo é simultaneamente o lugar mais sagrado do judaísmo, onde ficava a Arca da Aliança no Santo dos Santos do primeiro templo, e o terceiro lugar mais sagrado do islamismo, onde fica o complexo de Al-Aqsa, o mesmo pedaço de terra, sagrado para as duas religiões, por motivos diferentes, e reivindicado pelas duas ao mesmo tempo. Os muçulmanos se instalaram no canto nordeste da cidade, próximo ao complexo de Al-Aqsa, uma área geograficamente elevada e plana, com acesso a rotas de comércio para o norte e o leste. Antes de falarmos sobre como a cidade é dividida hoje, há 2 elementos que precisam ser explicados. Primeiro, o bairro armênio, provavelmente a divisão mais surpreendente para a maioria das pessoas. A Armênia foi a primeira nação do mundo a adotar o cristianismo como religião de Estado, em 301 d.C. Monges armênios começaram a se instalar em Jerusalém pelos mesmos motivos que outros cristãos, mas se estabeleceram especificamente ao redor do Monte Sião, no sudoeste da cidade, formando uma comunidade distinta com sua própria língua, cultura e tradição religiosa. O bairro armênio foi formalmente reconhecido no século XIV sob o sultanato mameluco, quando os armênios receberam permissão para construir um muro ao redor de seu bairro. Segundo, os britânicos, que foram surpreendentemente os responsáveis por formalizar a divisão em 4 bairros que conhecemos hoje. Em 1841, 2 oficiais britânicos, Edward Aldrich e Julian Simmons, foram enviados para mapear Jerusalém. Mas foi o reverendo George Williams, um capelão protestante que passou 2 anos em Jerusalém entre 1841 e 1843, caminhando pela cidade inteira e documentando cada detalhe, quem provavelmente criou essa divisão em seus escritos publicados em 1849. Em 1865, o oficial britânico Charles William Wilson produziu o primeiro mapeamento científico moderno de Jerusalém, e simplesmente adotou a divisão em 4 bairros de Williams, normalizando-a para o mundo inteiro. Desde então, nenhum mapa de Jerusalém foi produzido sem essa divisão. A cidade velha de Jerusalém tem 222 acres, menos de 1 km², e é dividida em 4 bairros que existem até hoje. Jerusalém não é dividida por acidente.
Cada bairro, cada muro, cada rua tem uma história de milênios por trás. O judaísmo chegou primeiro, com o rei Davi e o primeiro templo. O cristianismo se instalou ao redor dos locais da vida e morte de Jesus. O islamismo construiu seu complexo mais sagrado sobre o mesmo monte onde o templo judeu havia sido destruído. E os armênios, a primeira nação cristã da história, encontraram seu lugar nos muros da cidade mais disputada do mundo. E por baixo de tudo isso, a mesma rocha, o mesmo pedaço de terra, reivindicado por bilhões de pessoas ao mesmo tempo. É por isso que Jerusalém não é apenas a cidade mais sagrada do mundo. É também a mais complexa, a mais disputada e a mais impossível de entender sem conhecer sua história. E agora você conhece. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que achou do conteúdo deste vídeo.